Nós vamos continuar com a terceira mensagem para finalizar essa série que fala sobre o valor de nós estarmos juntos. Nós estamos juntos porque nós pertencemos a uma família cristã. Nós começamos em cima da inspiração do Salmo 133, que você vai acompanhar a projeção dele aí para você ler, nessa mesma versão. É algo que todo mundo já sabe, mas vamos ler na mesma versão. Me acompanhe. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Projetou ou não? Amém? Então vamos juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aleluia. Irmãos, como é gostoso quando nós podemos viver juntos uns com os outros, abençoando uns com os outros. Na primeira mensagem, nós falamos que o valor de adorar a Deus juntos, quando nós nos reunimos e combinamos, olha, vamos adorar a Deus juntos, é maravilhoso, porque um tem o dom de cantar, canta, outro tem o dom de tocar, toca, outro tem o dom de compartilhar a palavra, compartilha, outro tem o dom de profecia, profetiza. Então, junto, é como você pega todos os membros de um corpo, que quando você põe todos para funcionar, você anda, você fala, você ouve, você escuta, você pega, enfim, o corpo funcionando, porque todos os membros estão juntos, cada um fazendo a sua função. Então, adorar a Deus junto foi a primeira palavra. Domingo passado nós falamos sobre o valor de crescer junto. É gostoso crescer junto, não é, irmão? É gostoso quando você vê o irmão crescendo. E quando você percebe que alguém não está crescendo, nós podemos interferir, nós podemos interceder, nós podemos chegar, aproximar e dizer, irmão, o que está acontecendo? Deus quer que você cresça, mas tem alguma coisa interrompendo o seu crescimento. E como tem, né? Principalmente quando o inimigo percebe que nós estamos crescendo na unidade, no amor. Irmão, como surgem picuinhas? Não sei se você já tem percebido isso. Quando você começa a estabelecer alguns projetos, alguns propósitos, você começa a falar com Deus a respeito de algumas coisas que você está feliz, satisfeito, começa a agradecer a Deus, o inimigo fala assim, espera um pouco, não vai ficar assim, vou fazer a minha parte. E como ele ainda pode fazer a parte dele, ele vem e ele tenta, e muitas vezes, infelizmente, ele consegue. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando o inimigo consegue alguma coisa sobre a sua vida, não fica triste. Que maior é o que está em você do que aquele que batalha contra você. Salomão, o grande sábio e rei, ele disse o seguinte lá em Eclesiastes 4:12: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, 20, ele chega e diz assim, pois onde se reunirem, olha a observação, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, diz Jesus, ali eu estou no meio deles. Quer ter certeza que o Senhor está no meio de uma rodinha? Reúne em nome de Jesus. Irmãos, tem muitas rodinhas por aí que Deus não está presente, não, é o outro que está lá. Mas quando você se reúne e declara, olha, nós nos reunimos aqui hoje para que Deus seja honrado e glorificado através de nós. Cada um de nós aqui tem esse propósito. Irmãos, o Senhor Jesus chega e fala assim, eu já estou aqui com você para fazer parte dessa adoração ao Pai. Porque Jesus, irmãos, quando ele se revestiu da natureza humana, ele queria ser o primeiro homem na terra que fizesse com que o Pai no céu fosse glorificado, como no projeto original que Deus tinha quando criou Adão e Eva, e a serpente foi lá e estragou o projeto. Jesus disse, mas eu vou restaurar o projeto, o homem, a mulher, aquilo que Deus fez, sua imagem e semelhança, eles vão sim conseguir se reunir para me glorificar. E Jesus vem e dá o exemplo. E aí nós vemos Jesus cercado de pessoas, Jesus sempre buscando reunir um grupo de pessoas, e aí ele diz, olha, vale a pena você pagar alguns preços de sair da sua casa, do seu conforto, da sua comodidade, do seu isolamento, e procurar um grupo de pessoas que são da sua família cristã, e ali então ficar juntos. Vale a pena, porque o Senhor Jesus diz, eu estou no meio.
E a palavra de hoje, então, é sobre o valor de nós estarmos juntos. É tão importante, irmãos, estar junto, que nós vamos ver um texto que, na realidade, domingo passado, os irmãos lembram que teve batismo, né? E nós vamos pegar aquele texto que diz que Jesus chegou para se batizar, e nós vamos analisar naquele texto, irmãos, algumas coisas que aconteceram ali com Jesus. Jesus foi o exemplo, mas aconteceu também com a igreja de Atos. Lá em Atos capítulo 2, irmãos, nós vamos ler o versículo 42, que diz que quando a igreja iniciou, eles começaram a se reunir em nome de Jesus, eles começaram a glorificar a Deus juntos. Irmãos, aquilo começou a ficar algo maravilhoso. Me acompanhe na leitura, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, diga comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com alegria e sinceridade de coração. Aleluia. Todos os dias aqueles irmãos sentiam a necessidade de estar juntos. Eles se reuniam. E era gostoso, irmãos, porque eles comiam juntos. Nós estamos diante de um momento do ano em que as pessoas estão começando a voltar a se reunir e comer junto, né? É gostoso, não é, irmãos? Você já planejou que esse ano você vai estar junto com alguém, comendo, estar ali se alegrando? Sabe, ano passado a gente ficou muito tímido, a gente quase que foi proibido de fazer isso, né? Os que fizeram assim muito timidamente, muito poucas pessoas. Mas eu estou percebendo esse ano, irmãos, graças a Deus, nós estamos aí debaixo de um livramento dessa pandemia, e nós estamos tendo um pouquinho mais de liberdade para expressar aquilo que é algo natural nosso, reunir pessoas. Eu moro num lugar que, perto lá tem uma rua que é uma rua até de movimento, passa circular, passa bastante carro, mas o pessoal ali resolveu fazer uma festinha numa garagem pequena, então eles acabaram interditando um pedaço da rua, né? Eu, quando passei ali e tal, até tive que passar devagar, e eu olhei e falei assim, que coisa linda, né? Até falei, ó, parabéns pela iniciativa, vocês estão alegres e estão felizes, né? Se reunindo aí bastante pessoas, a ponto de não caber dentro da garagem que era pequenininha e sair para a calçada, e ali puxaram, fizeram um puxadinho, ali tinha som, e tinha um churrasco maravilhoso, né? Eu fiquei feliz, falei, Deus, o ser humano foi feito para isso, para reunir um com o outro, para se alegrar um com o outro. Tudo bem que tem certas reuniões que Deus não é glorificado, mas quando você reúne a sua família, aquilo que Deus te deu, seja ela a família biológica ou a família espiritual, e você come alguma coisa junto, você adora a Deus junto, você faz alguma coisa junto, irmãos, é maravilhoso demais. Eu estou feliz esse ano porque a gente está podendo fazer algumas coisinhas. Ontem a gente já fez algumas coisinhas aí com um grupo de irmãos, hoje faremos com outros e assim vai. E eu espero que cada um dos irmãos, né, aí comece a fazer isso. Porque a partir do ano que vem, irmão, nós vamos ter fortemente instalado aqui no nosso meio. Eu quero que você dê um glória a Deus, Cidinho. Você é um dos que está comigo nessa empreitada? Os pequenos grupos vão estar se fortalecendo o ano que vem muito, 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 muito. Porque isso nasceu no coração de Deus. Aqui, em Atos 2, diz que os irmãos se reuniam todos os dias de casa em casa. E um dia da semana eles iam no templo. Irmãos, e nós de repente ficamos aí quase 2 anos só podendo vir timidamente no templo. Mas o Senhor está nos dando a resposta. Vocês pediram, eu trouxe livramento, então agora é hora de comemorar. Comecem a reunir de casa em casa, pequenos grupos, pequenas famílias espirituais, para um abençoar o outro, um ajudar o outro. É assim que Deus vai ser glorificado. Então, o valor de estarmos juntos é o tema da nossa mensagem de hoje. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. A Bíblia diz que não há comunhão de trevas com luz, mas aqueles que estão na luz gostam de encontrar com outros na luz. Amém? Como se diz amém? Irmãos, assim como a treva atrai treva, porque o Senhor trevoso é o líder deles,
A luz atrai luz, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. E nós estamos debaixo dessa luz. Cada um de nós que temos o Senhor no coração, nós somos uma pequena luz, que quando se junta com a outra pequena luz, é como a soma da voltagem numa bateria, que quando você põe uma pilha, acende uma luz, quando você põe 2, 3, 4, você vai aumentando as pilhas, você vai aumentando a carga, a intensidade, a luz vai ficando mais forte. Então, irmão, um irmão se reúne, 2, 3, 4, 10, 20, 30, vamos fazendo algo maravilhoso. A luz do Senhor começa a brilhar naquele lugar. A gente olha de vez em quando para algumas beira de praia e você vê aqueles faróis, né? Aqueles faróis, em tempos passados, quando os recursos de visualização, de comunicação não eram como hoje, eram a salvação dos navegantes, porque eles ficavam em pontos estratégicos que eles acendiam e de longe, quilômetros de longe, dentro do mar, os navios à noite podiam mirar naquela luz e ir na direção e chegar naquele porto. Irmãos, o Senhor Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus é a nossa luz. E não fique esperando descer um anjo do céu, não. Tem um anjo na terra chamado seu irmão em Cristo, que também é uma luz. E de repente, essa luz é a que Deus vai usar para te abençoar e mais e mais. Amém, queridos? Sempre que nós olhamos para o livro de Atos capítulo 2, nós gostamos de lembrar que ali houve um Pentecostes. E no Pentecostes, uma das coisas que chama bastante a nossa atenção, é algo sobrenatural que aconteceu ali. O sobrenatural de Deus que veio em forma de línguas estranhas, veio em forma de um vento impetuoso, veio em forma de algo maravilhoso que nunca tinha acontecido antes. Mas, irmãos, a coisa mais linda que aconteceu ali em Atos, irmãos, é que isso veio porque tinha 120 reunidos. Você dá glória a Deus? Tinha um grupo reunido, por isso que o fogo de Deus, o Pentecoste de Deus pôde vir naquele lugar. Então, quando a igreja do Senhor Jesus se reúne, nós estamos juntos, nós estamos num ambiente propício a vir um Pentecoste sobre a nossa vida. E é isso que o diabo não gosta. Por que esse negócio de isolamento? Por que esse negócio de fica em casa? Por que esse negócio... desculpa, é a pandemia. Ok, passou a pandemia. Por que alguns ainda insistem, fica em casa, insistem, não, na igreja eu não vou. Vai para tudo quanto é canto, mas na igreja eu não vou. Esfriou o coração, irmão. Nesse período, o coração esfriou, com a bela de uma desculpa. Mas eu preciso cuidar da minha saúde. O Senhor cuida da tua saúde. Irmão, você que pode dar um glória a Deus aqui hoje, você está vivo porque Deus te conservou. Não foi porque você ficou no isolamento, não foi porque você tomou vacina, não foi porque você tomou cuidado, não. Foi porque o Senhor tem um projeto na sua vida maravilhoso. Esse projeto ainda não se cumpriu, mas ele vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos dar a devida honra e a devida glória a quem nos protegeu, o Senhor Todo-Poderoso. Ele não vai nos abandonar nesse momento em que nós estamos planejando andar juntos, porque é assim que se faz igreja. Irmãos, você não pode chamar de igreja um grupo que não se reúne, que não se ajunta. Por quê? Igreja é reunião de peças do corpo para o corpo funcionar. Quando você tem peças de um quebra-cabeça, você não sabe qual é a imagem que está ali, você tem que juntar uma peça com a outra para ir formando aquela imagem, né, do quebra-cabeça. Mas, irmãos, quando a igreja se reúne, um irmão chega, outro irmão chega, senta, outro chega, toca, outro chega, canta, outro chega, prega, outro... Irmãos, você começa a perceber aquele mosaico maravilhoso se formando. Você começa a perceber o agir de Deus, você percebe o fogo do Senhor naquele lugar. Você percebe o agitar das águas naquele lugar, irmãos. Qualquer um quando as águas se agitam, qualquer um que mergulha é curado, é sarado, é abençoado. Quando você está nesse ajuntamento, irmãos, muitas vezes você chega frio, você chega desanimado, porque a semana bateu em você, mas aí você chega quietinho, de repente um irmão do lado se manifesta, o outro, de repente você sai daqui inflamado pelo poder de Deus. O Pentecostes veio aqui, irmãos. Então, Pentecostes, a coisa mais linda de Pentecostes, tudo bem falar em línguas, que delícia, mas nós podemos ter isso também nos dias de hoje. Mas a coisa mais linda que eu vejo em Pentecostes, estavam reunidos em nome de Jesus,
E Jesus cumpriu a promessa: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. E ali chegou o Espírito Santo. Amém? Tem um pastor chamado Tim Keller. Ele escreveu uma coisa que você vai ler comigo aí na projeção. Esta é a geração que mais tem medo da comunidade real, porque isso inevitavelmente limita a liberdade e a escolha. Nós estamos diante de uma geração, irmãos, que está sendo amedrontada de ficar junto. E qual é o problema disso? Limita a liberdade e a escolha. Então olha para o seu irmão e fala: supera o seu medo. Não entra nessa do inimigo. Medo. Supera o seu medo. Nós não fomos chamados pelo Senhor para viver com medo. Nós já passamos pela fase do medo. Nós estamos agora na fase da alegria no Senhor, porque Ele é a nossa força. Então, irmãos, a igreja existe para ser esse ambiente família onde você pertence. A igreja não se organiza para ser um clube gostoso de frequentar. A igreja se organiza para ser uma família onde você pertence. E quando você não vem, alguém sente a sua falta. Ontem eu senti falta de algumas pessoas que não puderam estar conosco numa reunião gostosa que fizemos. Hoje eu cheguei em alguns e falei assim: eu sei que você está perdoado, que você teve um bom motivo para não vir, mas que você fez falta, fez. Irmãos, aqueles que não estão vindo no culto ainda, você não sente falta deles? Vamos orar por eles. Vamos abençoá-los. Não vamos deixar o medo atacar essas pessoas e eles ficarem por conta aí do isolamento e da frieza, porque Deus tem muita bênção para derramar nas nossas reuniões. Eu quero mostrar alguns pontos aqui, irmãos, que aquele momento em que Jesus passou pela água do batismo, ali tem um significado. Aquele texto que Jesus ele chega, João está batizando, ele entra na fila, ele também é batizado. Parece que a Bíblia mostrou aquilo só para mostrar que Jesus foi batizado. Muitas vezes a gente usa esse texto, como domingo passado eu mesmo falei sobre ele, para mostrar que o próprio Jesus quis se batizar, então justifica-se a gente batizar as pessoas. Mas hoje eu quero mostrar para você que Jesus foi ali se batizar, não apenas para cumprir a vontade do Pai que queria que ele se batizasse. Não foi só por causa disso. Tem outra motivação por conta dessa simples atitude de Jesus sair lá da Galiléia e lá na Judéia e ali entrar na fila e passar pelas águas do batismo. A primeira coisa, irmãos, para você vivenciar o poder que há no estar junto é: aprenda a ir em direção às conexões de valor. Aprenda a ir na direção da onde vai te conectar a valores espirituais. Aprenda. A gente não nasce sabendo. Quando você ouve a palavra, aprenda, é porque você fala: não, então eu ainda não sei tudo. Pode ser que você já sabe bastante, mas ainda talvez não seja o suficiente. Então, nós estamos dizendo: aprenda a ir na direção onde você vai se conectar com algo que tem verdadeiramente valor. Mateus 3,13 diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João. Irmãos, isso foi uma decisão intencional. Jesus estava na Galiléia, ele foi lá para a Judéia, porque ele queria cumprir algo, ele queria se conectar a algo que estava inclusive escrito a seu respeito. Irmãos, a primeira conexão que Jesus quis fazer foi uma conexão profética. O que é uma conexão profética? É quando algo está profetizado e você vai na direção daquela profecia se cumprir na sua vida. Olha o que lá em Marcos capítulo 1, verso 2 diz: conforme está escrito no profeta Isaías. O que está escrito no profeta Isaías? Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Irmãos, estava escrito pelo profeta Isaías que Deus ia levantar um mensageiro que ia ser
o que iria preparar o começo de uma jornada para Jesus. Jesus tinha seus 30 anos, Jesus estava fazendo ainda algumas coisas pequenas, mas aos 30 anos Deus queria que ele começasse um ministério de aparecer, de influenciar e de cumprir um projeto pelo qual ele tinha sido enviado. Então ele sai da onde ele estava, tocado pelo Espírito Santo, ele chega onde João estava, porque existia uma palavra para cumprir. Você vai se encontrar com alguém que vai ser instrumento de Deus para você iniciar o seu ministério. Conexão profética. A segunda conexão que você tem que sair do seu lugar e ir atrás é uma conexão de honra. Lucas capítulo 7, verso 28a diz: eu digo que, Jesus está dizendo, entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Conexão de honra. Jesus está dizendo que de todos os profetas, fala o nome de um profeta que você se lembra. Isaías, Jeremias, vai falando, Malaquias, né? Neemias, tá. Você tem uma porção de profetas, tá? Uns maiores, outros menores, né? Não por causa do tamanho, é por causa do livro que ele escreveu, né? Bom, mas o que é João Batista perto dessas pessoas? De repente, João Batista, irmãos, Jesus diz, fala assim, olha, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Uau! Alguém aqui não nasceu de mulher? Deixa eu ver uma coisa. Todo mundo nasceu de mulher, né? Jesus chega e fala assim, de todos os que já nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Uau, mas e Jeremias, Isaías, e todos os profetas maravilhosos do Velho Testamento? Não, João é maior que eles. Por quê? Porque João recebeu a missão de começar o processo de Jesus se tornar o Salvador da humanidade. Olha que honra que João teve. Olha, Jesus saiu da onde ele estava para ir atrás de fazer com que João Batista fosse honrado. Irmãos, ele era aquele profeta que não tinha muitos amigos não. Porque ele chegava nos escribas, nos fariseus, nos hipócritas, nos religiosos, ele apontava o dedo e falava assim, vocês são uma raça de cobra, tentando fugir do fogo. Vocês não são gente boa não, vocês por dentro são que nem túmulo, por fora essa coisa bonitinha, né? Pintadinho, bonitinho, mas vai lá dentro do túmulo, só tem ossada de gente morta. E Jesus falava isso para os líderes religiosos. Vocês acham que eles gostavam de João? João era odiado. Jesus faz questão de chegar e falar assim, esse que vocês não desprezam, esse que vocês não gostam porque ele fala a verdade, é o maior dos profetas. Aleluia. Conexão de honra. Uma outra conexão que nós precisamos fazer, sair do lugar para ir atrás. Conexão estratégica. Mateus capítulo 3, versículo 15 diz, respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concordou. Quando Jesus chega, você sabe, você já viu que de repente, João chega, olha e fala assim, ô Jesus, espera um pouquinho. Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem para mim? Jesus falou assim, ao pé da orelha de João, João, deixa quieto, porque é assim que nós vamos fazer Deus ser glorificado. Você está entendendo? Conexão estratégica. Tem algumas coisas, irmãos, que você vai abrir mão de honrarias, você vai abrir mão de protocolos, você vai abrir mão de a maneira correta, a maneira política de fazer. Por quê? Porque Deus precisa ser honrado e glorificado. Jesus sabia que ele era Deus e João era só um profeta. Tudo bem que era o maior dos profetas, mas era um homem, era um profeta. Não estava sobre João o encargo de salvar a humanidade, mas estava sobre Jesus. Mas naquele momento, João fala assim, eu não mereço. Jesus falou, mas eu quero te honrar. Eu devia estar sendo batizado por você, mas aí Deus não seria glorificado. Você reconhece que sou maior que você, eu estou me submetendo à tua autoridade para te honrar, porque Deus tem um projeto na sua vida. Jesus, irmãos, naquela hora ele não deu uma carteirada. Sabe com quem você está falando? Já viu essa frase, irmãos? Muitas vezes você chega em alguém que está de colarinho branco, né? Está com roupa religiosa,
e o cara até estende a mãozinha para você beijar. E aí você fala, não. Você não sabe com quem você está falando? Nem quero saber. Sabe, irmãos, tem certas coisas que é aparato religioso, formalidade religiosa. Então, certas coisas que são formalidades religiosas, não precisa. Jesus falou assim, João, essas honrarias agora não interessam, porque o Pai precisa ser glorificado se você me mergulhar nessas águas. A hora que eu levantar, você vai ver o que vai acontecer. A outra coisa, irmãos, é conexão com a missão. Mateus capítulo 3, versículo 5 diz: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então Jesus foi ao encontro de uma missão que João tinha e se conectou a essa missão. A missão de João era: todo aquele que crer, todo aquele que se arrepender tem os seus pecados perdoados. Ou seja, Deus estava dizendo, quando você se arrepende, abandona e deixa, Deus já tinha escrito que Ele não vai se lembrar mais disso, então você não tem mais que ficar preocupado com o seu pecado. Está entendendo, igreja? Então, olha só, é isso que Jesus estava ensinando, é isso que João estava ensinando, é isso que João estava dizendo, olha, Deus está numa fase que quando você se arrepende e abandona, Deus te perdoa. E aí Jesus chega, irmãos, e Jesus faz parte dessa missão. Jesus não chega e fala, João está pregando bobagem. Não, Jesus chega e honra João. Alguém fala, mas Jesus se batizou para ficar livre do pecado. Não, o batismo, irmão, não perdoa o pecado de ninguém. Olha que mensagem maravilhosa que nós temos aqui. Jesus não tinha pecado, senão não servia. Jesus chega e é batizado por João. Então o batismo, irmão, não é que perdoa pecado. O batismo não é para perdão de pecado. O batismo é para que Deus seja glorificado. João, deixa assim, porque é assim que nós vamos fazer com que o Pai seja glorificado. Então, a missão de João foi honrada por Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Siga em direção às conexões de valor. Segunda coisa, construa grandes relacionamentos, mas com humildade. Mateus capítulo 3, versículo 14, nós lemos: mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize. Então, olha só, construa relacionamentos com humildade. Eu vejo Jesus debaixo de uma tremenda humildade, que João mesmo fica impressionado. Eu é que devia estar vindo e você é que vem. Então, João reconheceu que ali em Jesus tinha um espírito de humildade. Deixa eu te perguntar, esse espírito de humildade é bem-vindo na sua vida? Você precisa dizer bem-vindo espírito de humildade, porque nós nascemos com o espírito de arrogância. Eu não sei se você já percebeu, mas você não ensina uma criança pequena a ser rebelde e arrogante, mas ela já nasce sabendo. Aí você precisa ensinar ela a ser humilde. E muitas vezes Deus nos ensina a ser humildes através de algum sofrimento, algumas perdas, algumas inconveniências, algumas tristezas. Porque nós precisamos aprender a ser humildes. João já entendeu, Jesus valorizou o entendimento dele a respeito dessa humildade. Irmãos, nós temos um pastor, o Rick Warren, que é um pastor americano de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte a respeito do distanciamento: pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar as suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. Não tem ninguém por perto, você dá uma de santinho, né? Tudo bem. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém mais para nos contestar. Agora, a verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Vê se cai uma ficha aí. A verdadeira maturidade, que mostra se o fruto está maduro, é quando você vai ter relacionamento. Quando você chega numa árvore, muitas vezes, só pela aparência você não consegue distinguir se a fruta está madura. Você precisa
tocar. Já fizeram isso? Você às vezes vê dois frutos e você olha, todos os dois estão iguais, mas um deles está mais maduro que o outro. Como que você descobre? Quando você se relaciona tocando naquele fruto. A sua mão toca, aí você usa outros recursos além do visual. O sensitivo. Não. Eu toquei, eu me relacionei com a fruta. Eu estava só olhando à distância, eu estava enganado, mas a hora que eu toquei, eu me relacionei com a fruta, eu percebi, essa está madura ou essa ainda não está madura. Irmãos, muitas vezes Deus nos põe para relacionar com pessoas, para mostrar o nosso grau de maturidade. Enquanto você fica em casa, enquanto você não se expõe, enquanto você não conversa com alguém, enquanto você não trabalha com alguém, enquanto você não vem num grupo aqui cantar com alguém, enquanto você não está em alguma atividade em que você interage com alguém, qualquer pessoa pode olhar em você e achar, que irmão maravilhoso. Mas aí te convidam a se relacionar. E muitas vezes a gente percebe, esse irmão ainda não está maduro. O que você entende quando o fruto ainda não está maduro? Bom, se você estava pensando que aquele mamão você ia bater no liquidificador e fazer um creme gostoso, se ele não tiver devidamente maduro, você fala, não, para isso ele não serve. Mas aquele que está molinho, você fala, esse aqui vai ficar gostoso, não vai? Vai ficar aquele creme gostoso, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente entra em pequenos grupos, a gente entra em relacionamento, a gente entra num grupo de louvor, a gente entra num grupo de estudo bíblico, a gente faz alguma coisa junto com os irmãos. E de repente, o Espírito Santo mostra para nós, depois que a gente sai daquela reunião, você percebeu que você ainda não está maduro? É por isso que eu ainda não respondi algumas orações que você tem feito. Todo mundo tem uma oração que você faz e Deus ainda não respondeu, não tem? Todo mundo aqui tem uma oração que Deus ainda não respondeu para você? Por quê? Porque de repente está faltando relacionamento. Você trabalhar com alguém, orar com alguém, estudar com alguém, conviver com alguém, sentir essa pessoa, interagir com você, para você ter as suas reações. E através dessas reações, Deus vai avaliar se está na hora ou não de atender a sua oração. Quantos dão glória a Deus? Terceiro ponto, busque a vontade do Pai em concordância com irmãos de fé. Concordar com o irmão de fé não é fácil. Mateus 3,15 diz, respondeu Jesus, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Olha, irmãos, Jesus chega, se submete, João gosta, João dá uma opinião, Jesus, tudo bem, você está certo, mas deixa quietinho, vamos fazer, né, do jeito que eu estou aqui. João falou, não, tudo bem, Senhor, beleza. Não questionou e fez do jeito que Jesus queria. Então, certas coisas, irmãos, a concordância mantém a unidade. A concordância nos faz sentir como é gostoso estar junto, concordando em fazer algo junto, porque é assim que Deus será glorificado, disse Jesus. Dessa maneira faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Mas você pode ter uma opinião, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Quando a gente se reúne, alguém tem que abrir mão da sua opinião. E o critério é o seguinte, isso que nós queremos acatar, a opinião desse ou daquele irmão, Deus vai ser glorificado? Se for, irmãos, bênção. Mas muitas vezes a opinião de um ou de outro não é para Deus ser glorificado, é só para um projeto andar melhor, é só para ter um lucro financeiro, é só para ter, sei lá, alguma coisa. Mas a pergunta é, Deus vai ser glorificado? Se Deus for glorificado, irmãos, vamos concordar com essa posição. Então o elemento de concordar ou discordar, irmão, tem que ser sempre esse. Eu vou abrir mão da minha posição, desde que Deus seja glorificado. Se Deus for glorificado, não faço questão que a minha ideia não seja aceita. Porque tem uma ideia melhor aqui, onde que Deus vai ser mais glorificado do que na minha ideia. Isso que tem que ser o elemento entre nós. Às vezes você está cantando, às vezes você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa junto com a igreja. E de repente alguma coisa começa a emperrar. Aí é hora de parar e pensar, espera um pouquinho.
esse irmão que está insistindo nisso, qual é o propósito? Se você descobrir que Deus vai ser mais glorificado através daquela proposta, aceita, concorda. Só discorda se Deus não for glorificado. Aí é a opinião de homem, homem por homem, fique com a sua, eu fico com a minha, e nós nos damos bem. Quantos dizem amém? Mateus 18, 19 diz: também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, isso é Jesus dizendo, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Olha, concordar na terra, para Deus fazer no céu. Mas essa concordância não é sobre qualquer coisa. Nós temos que concordar na terra com o quê? Para que seja feito no céu. Deus seja glorificado. Vocês lembram que Jesus fez uma oração e pediu ao Pai: passa de mim esse cálice. Mas se Deus passasse o cálice de Jesus, ele seria glorificado? Não. Então o próprio Jesus logo em seguida já corrigiu o pedido. Mas olha, não faça a minha vontade, faça a sua. E Deus falou assim: olha, filho, a sua vontade é ser poupado, mas a minha vontade é te sacrificar, que eu te mandei na terra para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus foi sacrificado, Deus foi glorificado, e eu e você fomos salvos, nossos pecados foram perdoados. Você pode dar glória a Deus? Maravilhosa concordância do Senhor Jesus. Quarto ponto diz: viva céus abertos em comunidade. Mateus 3,16a diz que logo que Jesus foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Irmãos, quando que um céu vai se abrir? O que você considera céu aberto? Não é gostoso estar num lugar onde você fala: nossa, aqui o céu está aberto. O que é isso, o céu está aberto? Você sente que o louvor está fluindo gostoso, as orações estão fluindo gostoso, sabe, a alegria está fluindo gostoso. Você sente que Deus está ouvindo e Deus está respondendo. Deus está ouvindo, Deus está respondendo. Então anjos estão subindo e anjos estão descendo, né? O pedido está subindo, a glória está descendo. Céus abertos. Agora tem aquele dia em que você faz, o céu está fechado, volta. Você tenta de novo, o céu está fechado. O que é isso? É que aquilo que nós estamos querendo fazer não tem a chave do céu. Deus não vai ser glorificado. Aquilo que nós estamos querendo fazer, de repente, é só relacionamento humano, é só concordância humana com algo religioso bem bonitinho, bem arrumadinho, bem no padrão. Aconteça. Deus não tem compromisso com padrões humanos. Deus tem compromisso com um projeto divino. Então, quer que o céu se abra na sua vida? Faça sempre aquilo que Deus se agrada. Quinto ponto: abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade. Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Mas você percebe a presença do Espírito Santo através dos relacionamentos. Por exemplo, para ver o Espírito Santo de Deus na igreja, irmãos, atente para isso aqui que eu vou te falar, apenas algumas coisinhas. Primeiro, quando você cuida de um irmão novo na fé, com conselhos, oração e presença, você vê o Espírito de Deus manifestar, te usando como instrumento para abençoar alguém. Você superar o medo da intimidade e se aproximar intencionalmente das pessoas no seu pequeno grupo. Intencionalmente se aproxima, você vê o Espírito de Deus nos relacionamentos. Você discipular alguém. Você, que é discipular? Discipular, irmãos, não é aquele capricho dizendo: olha, é meu discípulo, ele faz o que eu mando. Não, discipular é encostar em alguém e ensinar o que ele não sabe. É pegar aquilo que Deus te deu e repartir com ele. Isso é discipulado. Não é botar os seus caprichos, as suas ideias, a sua opinião em cima de alguém para dizer: ó, está vendo? Aquele cara lá faz tudo que eu mando. Isso não é discípulo, isso é escravo. A escravidão já foi abolida. Então, irmãos, no cristianismo, discipulado significa: aquilo que eu já aprendi, eu vou repartir com você. Aquilo que Deus tem me dado, vamos comer junto, nós vamos nos alegrar juntos. Amém? Sexto e último ponto: para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus, tenha sua
identidade afirmada pelo Pai. Tenha a sua identidade afirmada pelo Pai. Gostaria que os irmãos que tocam chegassem aqui. Irmãos, esse sexto e último ponto. Tenha sua identidade afirmada pelo Pai. Olha o versículo 17 de Mateus 3. Jesus entra na água, Jesus sai da água, no coração de Jesus ele ouve uma voz. Olha para esse versículo. Do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Queria que você ficasse de pé. Irmãos, cristianismo, diz Rick Warren, nessa frase que você pode ler comigo. Cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Cristianismo é relacionamento e estilo de vida. A essência desse estilo de vida é pensar nos outros, como Jesus fez, em vez de pensar em nós mesmos. Irmãos, muitas vezes as pessoas fogem de se reunir em pequenos grupos, porque elas não gostam de pensar nos outros. Elas gostam de pensar em si mesmas. Hoje eu estou muito cansado, não estou disposto. Hoje eu vou fazer a minha vontade, que é ficar em casa, deitar numa cama, assistir uma televisão e dormir mais cedo. Mas cristianismo, irmãos, é pensar que de repente você vai enfrentar mais um pouquinho da sua jornada do dia, com a bênção de Deus, chegar naquela reunião, e ali vai ter alguém precisando de você. Alguém que de repente Deus escolheu para ser um ministro na vida dele. Porque cristianismo é relacionamento. Pode ter várias outras pessoas, mas de repente Deus escolheu naquele dia você. E o diabo percebeu que era você o escolhido para ministrar naquele pequeno grupo. E aí ele criou um obstáculo. E quantas vezes a gente cai nele? Não quero te desafiar quando você sentir, hoje eu não estou afim. Analisa se esse ficar na sua conveniência está de acordo com o que Jesus fez. Jesus nunca ficou na conveniência. O mais conveniente para Jesus era ficar à direita do Pai, nunca descer para a terra como homem. O mais conveniente para Jesus era nunca ter morrido injustamente sem ter pecado. Era nunca ter levado uma cusparada no rosto. Era nunca ter levado uma estocada no seu lado. Era nunca ter levado chicoteada. Era nunca ter sido zombado. Porque ele era Deus. Imagina um Deus descendo da terra para apanhar de homens. Então, irmãos, cristianismo, a essência do cristianismo, você consegue avaliar se você é mesmo cristão segundo o padrão de Deus, quando você não faz o que é gostoso para você, você faz o que é bom para o projeto do Pai. Você é um ministro na casa de Deus. Você é um ministro na vida de pessoas. Você não imagina como Deus, quando ouve a sua primeira oração do dia, Ele logo de cara, quando te ouve falar: Senhor Deus, hoje eu quero ser um instrumento na sua glória. Alguém já fez essa oração? Você já disse hoje: Senhor, me usa? Alguém aqui já fez uma oração dessa, dizendo: Senhor, eu quero usado por Ti? Alguém já cantou aquele ineto corino, sei lá como você chama? Eu quero ser usado por Ti. Usa-me, Senhor, usa-me. Já cantaram? Como um farol que brilha à noite, como ponte Canta. sobre as águas, como abrigo no deserto. flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis Usa aqui aqui a minha vida, vida, usa-me, Senhor, Senhor, usa-me. Irmãos, cristão canta.
Cristão vive. Cristão aprendeu com Jesus. Irmãos, 2022 está chegando daqui uns dias. E nós vamos ter mais 365 dias para praticar o estarmos juntos, dizendo: usa-me, Senhor. Coloque no seu coração: se isolar do grupo não faz parte do projeto de Deus. Deixar de frequentar a igreja não faz parte do projeto de Jesus. Jesus deu a vida dele. Os discípulos deram a vida deles. Os primeiros cristãos no início morreram, porque se reuniam proibidos, se reuniam em buracos, em cavernas. Eles sabiam que cristianismo é reunião de pessoas, para que o Espírito Santo use cada um como instrumento na sua mão. Tem um outro pregador, o John Brogger, que ele diz: aprender como amar o próximo requer a disposição de recorrer à força de Jesus Cristo ao morrer para si mesmo e viver para Ele. Ser cristão, irmãos, depende de todo dia você buscar força em Jesus. Isolamento nunca foi um sinal de santidade, e muito menos de saúde espiritual. Pelo contrário, isolamento é sinal de doença, problema, sintoma maligno, influência do inferno, tirando você do projeto que Deus estabeleceu. Irmãos, isolamento só é interessante em algumas circunstâncias, quando, por algum motivo, você precisa por um pequeno tempo se isolar. Mas isolamento não é vida constante, frequente, prática cristã. É emergência. E emergência tem um começo, um meio e um fim. Eu creio, Deus está pondo fim nessa emergência da pandemia, nos abençoando com a cura. Você que está me ouvindo, o vírus maligno não te levou, porque Deus ainda tem um projeto na sua vida, e ele vai se cumprir. Último versículo que eu quero ler para você, Atos capítulo 2, versículo 44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu creio, daqui para frente, o Senhor vai acrescentar diariamente na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, os que hão de ser salvos para estar conosco no grande ajuntamento celeste, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Amém? Você crê nisso? Dá um grande glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos ter um cântico, nós vamos levantar. Você que trouxe a sua oferta, você vai poder entregar a sua oferta de adoração ao Senhor. Eu quero apenas dizer para você que esse é nosso último culto deste ano. No próximo domingo e nem no outro primeiro domingo do ano nós não vamos nos reunir. É algo que já ficou combinado com a liderança da igreja. Então nós só vamos agora nos encontrar como fazendo culto aqui dia 9 de janeiro. Mas irmãos, aproveite esse período que você não vai estar aqui no prédio. Encontre com os irmãos. Comece já a estruturar o seu pequeno grupo do ano que vem. Comece a pensar que de repente a ceia de Natal pode ter a presença não só dos seus familiares, mas de um irmão de fé. Comece a pensar que a virada do ano, irmãos, não precisa estar aqui no prédio da igreja. Você pode de repente estar na proximidade da sua casa com um irmão de fé. E ali vocês estarem então estabelecendo que a partir do ano que vem nós vamos ser um pequeno grupo. Toda semana nós vamos abençoar um ao outro. Amém? Amém.